dia 9 de setembro de 2024. Seja bem-vindo ao canal Coração em Oração. Primeira leitura. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, é voz geral que está acontecendo, entre vós, um caso de imoralidade. E de imoralidade tal, que nem entre os pagãos costuma acontecer. Um dentre vós está convivendo com a própria madrasta. No entanto, estáis inchados de orgulho, ao invés de vestirdes luto, a fim de que fosse tirado do meio de vós aquele que assim procede? Pois bem, embora ausente de corpo, mas presente em espírito, eu julguei, como se estivesse aí entre vós, esse tal que tem procedido assim. Em nome do Senhor Jesus, estando vós e eu, espiritualmente reunidos com o poder do Senhor nosso, Jesus, entregamos tal homem a Satanás, para a ruína da carne, a fim de que o espírito seja salvo, no dia do Senhor. Vós vos gloriais sem razão. Acaso ignorais que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o fermento velho, para que sejais uma massa nova, já que deveis ser sem fermento. Pois o nosso Cordeiro Pascal, Cristo, já está imolado. Assim, celebremos a festa, não com velho fermento, nem com fermento de maldade ou de perversidade, mas com os pães ázimos de pureza e de verdade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Na vossa justiça guiai-me, Senhor. Não sois um Deus a quem agrade a iniquidade. Não pode o mal morar convosco. Nem os ímpios poderão permanecer perante os vossos olhos. Na vossa justiça guiai-me, Senhor. Detestais o que pratica a iniquidade, e destruís o mentiroso. Ó Senhor, abominais o sanguinário, o perverso e enganador. Na vossa justiça guiai-me, Senhor. Mas exulte de alegria todo aquele que em vós se refugia. Sob a vossa proteção se regozijem os que amam vosso nome. Na vossa justiça guiai-me, Senhor. Aclamação ao Evangelho. Aleluia! 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 Minhas ovelhas escutam minha voz. E eu as conheço e elas me seguem. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 6, versículos 6 a 11. Aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga, e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam, para verem se Jesus iria curá-lo em dia de sábado, e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: Levanta-te, e fica aqui no meio. Ele se levantou, e ficou de pé. Disse-lhes Jesus: Eu vos pergunto: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal, salvar uma vida, ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor, e disse ao homem: Estende a tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva, e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Na primeira leitura, São Paulo escreve a uma comunidade marcada por graves problemas morais. Corinto era uma cidade cosmopolita, famosa por sua diversidade cultural, mas também por práticas imorais. A comunidade cristã em Corinto não estava imune a essas influências, e havia tolerância em relação a um comportamento que claramente contrariava os ensinamentos cristãos. Paulo usa uma metáfora poderosa de fermento e massa, para ilustrar como um pequeno pecado pode corromper toda a comunidade se não for tratado. Essa leitura nos desafia a considerar como tratamos o pecado dentro de nossas comunidades e vidas.
Vivemos em um tempo onde muitas vezes o pecado é relativizado, ou até mesmo celebrado, em nome de uma falsa ideia de liberdade e aceitação. No entanto, Paulo nos lembra que a verdadeira liberdade em Cristo implica uma vida de santidade e integridade. Não se trata de julgar o próximo, mas de entender que o pecado é destrutivo, não apenas para o indivíduo, mas para toda a comunidade. Como cristãos, somos chamados a ser um povo santo, vivendo de maneira que nossa vida reflita a pureza e a integridade de Cristo. Precisamos, portanto, ter a coragem de nos afastar do velho fermento do pecado, e buscar viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. No Evangelho segundo Lucas, vemos Jesus enfrentando a rigidez legalista dos fariseus. Jesus cura um homem com a mão atrofiada em um sábado, sabendo que os fariseus estavam observando, esperando que ele fizesse algo que pudessem usar contra ele. Jesus mostra que a lei de Deus não é um fim em si mesma, mas um meio para promover a vida, a cura e a compaixão. Ele denuncia a hipocrisia dos fariseus que, ao invés de se alegrarem com a cura e a restauração do homem, ficaram furiosos porque ele desafiou sua interpretação da lei. Essa passagem nos chama a refletir sobre como podemos, muitas vezes, cair na armadilha do legalismo, colocando regras e tradições acima do amor e da misericórdia. Jesus nos convida a olhar além do legalismo, e a abraçar um relacionamento vivo e dinâmico com Deus, que é sempre orientado pelo amor. Nossas ações diárias devem refletir essa prioridade. Amar o próximo e fazer o bem. Portanto, ao vivermos nossa fé, sejamos compassivos como Jesus, colocando sempre o amor e a misericórdia acima de tudo. Que a paz do Senhor permaneça conosco. Amém. Vamos agradecer a Deus pelos seus ensinamentos e pelo dia de hoje, pedindo sua proteção divina. Para isso, vamos rezar a oração que o próprio Filho de Deus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Se você se sentiu tocado pela nossa mensagem, deixe suas observações e orações nos comentários. Aproveite para inscrever-se em nosso canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like e compartilhar este vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Obrigado pelo seu gesto de carinho com este canal. Que o seu dia de hoje seja abençoado e repleto de conquistas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.